Olá, querido estudante. Seja bem-vindo agora à sexta aula de Física do projeto Preparar FMM. Nesta aula nós vamos aprender talvez um dos conceitos mais importantes não só da cinemática, como também de toda a física, que é o conceito de velocidade. Eu tenho certeza que você já viu essa placa em alguma avenida ou estrada. O que essa placa quer nos dizer? Ela nos indica a velocidade máxima que é permitida na via, mas também há outras informações. Na parte de baixo nos diz de forma abreviada quilômetros por hora. Em outras palavras, a placa está dizendo o seguinte: se você manter essa velocidade, você vai percorrer 50 km em 1 hora. Note que agora nós estamos nos referindo a um deslocamento, como vimos na aula passada, só que em função de um tempo passado. A expressão 50 km em 1 hora exemplifica bem isso. Eu tenho um deslocamento de 50 km medido em 1 hora. Sendo assim, a gente pode criar uma relação matemática ou equação para calcular a velocidade. Olha aí na tela. Então, vamos aprender aqui a fazer a relação matemática da velocidade média. Vamos imaginar aqui um móvel que está na posição 0 metros e daí se desloca para uma posição final 20. E daí ele gasta 10 segundos para isso. Como é que eu relaciono matematicamente, então, a velocidade média? Da seguinte forma. A velocidade média vai ser dada pela seguinte equação. Deslocamento dividido pelo tempo. O deslocamento a gente já viu em aulas passadas. Vai ser a posição final menos a inicial. E o mesmo se aplica para o tempo. Tempo final menos tempo inicial. Vamos ver como aplicar essa equação? Então aqui na mesma situação, o móvel partiu da posição 0, posição inicial, e foi para a posição final 20. E gastou 10 segundos para isso. Como fica então a velocidade média dele? Então temos aqui a equação, velocidade média, deslocamento pelo tempo. O deslocamento vai ser 20 menos 0, 20 é a posição final, 0 é a inicial, dividido pelo tempo gasto, 10 menos 0. Então a velocidade nós temos aqui 2 metros por segundo. Lembrando de uma coisa importante, tá? Quando o móvel se desloca positivamente, ou seja, ele sai de uma posição menor para uma maior, né, o movimento é chamado de progressivo, ou simplesmente velocidade progressiva. Vamos ver um outro exemplo. Agora o móvel partiu do 20, da posição 20, e foi para a posição 0, ou seja, ele está voltando, gastando o mesmo tempo. Então como é que fica aqui minha conta? De novo, a velocidade média vai ser o deslocamento dividido pelo tempo. O deslocamento agora é negativo porque ele saiu de uma posição maior para uma menor. Então, consequentemente, a velocidade é negativa. Mas calma, o menos só serve para indicar a direção da velocidade apenas. Nesse caso aqui, a velocidade vai ser de menos 2 metros por segundo. Quando o móvel se desloca negativamente, o movimento vai ser retrógrado. Mas e as unidades? Aqui vai um lembrete importante, tá? A unidade padrão de velocidade é metro por segundo. Às vezes, alguns problemas dão em quilômetro por hora. Como é que eu faço para converter, então? Bem, se eu quiser converter uma velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplico por 3,6. Se eu quiser fazer o oposto, converter de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Da mesma forma que o movimento é relativo, isto é, necessita de um referencial para ser melhor definido, a velocidade também é relativa. Isso quer dizer que o que pode ser algo para mim, o que pode ser uma velocidade para mim, pode não ser para você. Existem 3 casos de velocidade relativa e a gente vai analisar um a um. Se liga aí. Muito bem, a velocidade relativa ela tem 3 casos que a gente pode calcular. O primeiro deles é quando os corpos estão se aproximando. Olha aqui o exemplo. Eu tenho um carro com a velocidade V1 e uma moto com a velocidade V2. A pergunta que faz é: qual é a velocidade da moto se eu medir do carro? Ou vice-versa, qual é a velocidade do carro se eu medir em relação à moto? Como os corpos estão se aproximando, então a velocidade relativa é a soma dessas duas velocidades. De novo, eu quero medir a velocidade do carro em relação à moto ou a da moto em relação ao carro. Então a gente soma se eles estiverem se aproximando. Caso eles estejam se afastando, vai ser o mesmo raciocínio. Imagina que a moto se afastando com a velocidade V2 e o carro com a velocidade V1. Qual é a velocidade da moto em relação ao carro? Ou qual é a velocidade do carro em relação à moto? Da mesma forma que eu calculei anteriormente. A velocidade relativa vai ser a soma das velocidades.
O último caso é quando os corpos estão no mesmo sentido. Imagina que agora a moto se deslocando para a direita com a velocidade V2 e o carro também indo para a direita com a velocidade V1. Qual vai ser então a velocidade da moto em relação ao carro ou do carro em relação à moto? Nesse caso é dado pela subtração ou pela diferença das velocidades. Aqui pode ser que a velocidade relativa fique negativa, mas não se preocupe, porque se você notar, o resultado está em módulo. O módulo é uma ferramenta da matemática que, falando de forma bem resumida, né, significa que mesmo que o resultado dê negativo, você pode colocá-lo como positivo, ok? Então, se os corpos estão se deslocando no mesmo sentido, a velocidade relativa de um em relação ao outro é você pegar a velocidade de um e subtrair do outro. Mesmo que dê negativo, não se preocupe, porque o módulo garante um resultado sempre positivo. E essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueça, se tem dúvidas, tire com o seu tutor e com a sua tutora. E pratique fazendo bastante exercício. Bons estudos e até a próxima aula.